Você já se sentiu como um livro aberto, onde cada página, cada rascunho de sua alma estava exposto aos olhos de todos? Pense nas vezes em que a linha entre compartilhar e se expor demais se tornou tênue, quase invisível. Talvez você tenha caminhado por esses dois lados, a busca sincera por conexão e o arrependimento sutil de ter revelado algo que, no fundo, deveria ter permanecido sob a guarda do seu próprio silêncio. Hoje, temos uma escolha. Podemos continuar a expor nossa essência sem discernimento, nos entregando aos ventos volúveis da opinião alheia, ou podemos trilhar um caminho diferente. Há uma realidade que nem sempre queremos encarar. O mundo exterior, por vezes, pode ser um terreno fértil para a inveja, o julgamento e até mesmo um certo sadismo velado, onde a sua vulnerabilidade se torna um alvo. Essa exposição excessiva pode se manifestar no trabalho, corroendo a confiança, na família, gerando mal-entendidos, ou na sociedade, minando sua paz. Mas há uma saída, e ela reside na sua capacidade de autodomínio e discernimento. A boa notícia é que essa força já habita em você. Este vídeo é um convite para desvendar 8 verdades profundas que o estoicismo moderno nos oferece. Vamos explorar lições e estratégias atemporais, baseadas nos ensinamentos de sábios como Marco Aurélio, Sêneca e Epiteto. Eles nos guiam para proteger nossa energia, nossa paz e nosso propósito, revelando o poder da discrição em um mundo que grita por exposição. Antes de iniciarmos essa jornada de autodescoberta, convido você a escrever nos comentários: "Acredito em mim mesmo". Ao escrever isso, você inicia a jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, mas caso você ainda não faça parte da nossa comunidade, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Prepare-se para focar sua atenção sem distrações. Vamos iniciar. Chega de esperar. Este guia estoico prático é o caminho para você mudar a rota da sua vida. Fique até o final e depois acesse o link no comentário fixado. Feche os olhos por um instante e imagine sua mente em plena serenidade, como um lago calmo, intocado por ventos externos. Permita-se sentir, por um breve momento, a dor silenciosa da vulnerabilidade não virtuosa. É a sensação de ter se exposto demais, de ter compartilhado aquilo que deveria ser guardado, e de sentir o amargo sabor do arrependimento. Talvez você se recorde daquela vez em que a paz interior foi sutilmente erodida pela busca incessante de validação externa, ou pela impulsividade de revelar algo que, em retrospecto, merecia o silêncio. Compreendo a complexidade dessa jornada, essa paisagem interna onde a incerteza parece querer dominar. É natural sentir-se assim, como se a própria narrativa se perdesse no turbilhão da exposição, deixando um tanto quanto sozinho, mesmo cercado de pessoas. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados pela ideia de que compartilhar é se importar, de que a transparência total é o caminho para a conexão. Mas e se essa premissa, tão bem intencionada em sua superfície, fosse na verdade uma armadilha? Uma armadilha sutil que nos afasta da autossuficiência estoica, da verdadeira tranquilidade que reside em nós mesmos, longe dos olhares alheios. Você sente que a fé na sua própria resiliência foi abalada após tantas decepções, ou que sua vontade está bloqueada? Convido você a uma reflexão profunda, a mergulhar nas águas calmas da sabedoria estoica para descobrir o que realmente merece ser mantido sob a tutela da sua própria razão. Há um poder imenso na discrição, no autodomínio que se manifesta na arte de guardar para si o que é sagrado. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e agora ela sussurra: acolhimento. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, nos sussurrava uma verdade atemporal, um convite à discrição que ressoa com a alma. É melhor sofrer 1000 infortúnios em silêncio do que revelar os próprios segredos a uma só pessoa. E Epicteto, com sua clareza afiada, nos convidava à liberdade que floresce na ação silenciosa.
Não digas a ninguém o que vais fazer, mas faze-o, e assim mostrarás que és livre. Que tal experimentar essa liberdade que nasce do silêncio e da ação, essa conexão com a razão universal que se manifesta quando você se volta para dentro? E se você descobrisse que a paz que tanto busca reside, em parte, na arte de proteger seu mundo interior, escolhendo com sabedoria o que deve ser exposto e o que deve ser cultivado em reclusão, como um jardim secreto onde a serenidade floresce sem pressões externas? A alma sente a agonia da frustração, não é mesmo? Aquela dor oculta de ver sonhos e projetos dissiparem-se antes mesmo de ganharem forma, muitas vezes pela exposição prematura, pela necessidade de verbalizar o que ainda deveria ser apenas uma semente. O coração anseia por eficácia, por realização, por ver a intenção transformar-se em realidade tangível, em vez de apenas palavras ao vento. E, no entanto, tantas vezes o ímpeto se esvai antes mesmo do primeiro passo firme, deixando um vazio, uma sensação de que algo importante foi perdido ou que já é tarde demais para cultivar a sabedoria estoica. A mente humana é complexa, e nela reside o que podemos chamar de um mecanismo sutil, a dopamina do planejamento. É uma verdade quase silenciosa que precisa ser ouvida. Falar sobre seus planos antes de agir de fato pode ativar o sistema de recompensa do cérebro, liberando aquela pequena dose de dopamina que nos dá uma falsa sensação de realização. É como se a mera verbalização já nos concedesse o crédito da tarefa cumprida. Isso diminui drasticamente a motivação para a ação concreta, pois o cérebro já registrou a recompensa sem o esforço. É o efeito de substituição da intenção, um véu sutil que nos impede de avançar, de quebrar padrões negativos e autossabotadores. Que tal considerar-se a necessidade de compartilhar não estaria por vezes sabotando seu próprio avanço, seu reencontro com o propósito? Existe também um abismo silencioso, o vazio da validação antecipada. Cuidado com a busca por aplausos e reconhecimento antes mesmo de ter algo tangível para mostrar. Essa necessidade insaciável de aprovação externa rouba a energia intrínseca da motivação, aquela chama que arde internamente e nos impulsiona. Quando a validação se torna um motor, a ação perde a sua pureza e sua força, tornando-se dependente de um aplauso que é, por natureza, inconstante e fugaz. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e se ela sussurra reconhecimento, o foco se desvia do propósito e a razão universal parece em silêncio. A sabedoria estoica, com sua profundidade atemporal, nos oferece uma orientação clara, a estratégia estoica do manejar a espada em silêncio. Imagine um guerreiro ancestral dedicando-se a afiar sua lâmina longe dos olhares curiosos. Ele não alardeia suas intenções, não busca elogios por um futuro combate. Ele se concentra na preparação, na excelência de sua arte com autodisciplina. Assim, convido você a cultivar seus planos em reclusão, permitindo que a força da sua intenção se consolide, que a estrutura se erga, que a ação tome forma, antes de enfrentar o mundo. Não é o que acontece fora, é como você escolhe reagir dentro. A gratidão pelo presente reescreve a percepção da realidade, e a gratidão pela ação em andamento, silenciosa e firme, é a base da realização duradoura, do alinhamento com a virtude. E se cada vez que você sentisse o impulso de expor um plano, você o transformasse em um impulso para a primeira ação, por menor que seja, honrando a força da sua autonomia? Angústia pulsa, não é? Aquela que nasce da vulnerabilidade excessiva, do medo de ser julgado, de ser explorado nas suas inseguranças mais profundas, como um ponto fraco estivesse constantemente exposto aos ventos frios da crítica alheia. A alma busca segurança, anseia por uma fortaleza interior que resista aos ventos da adversidade, um lugar onde a força e a virtude possam ser cultivados sem a pressão do olhar externo. É como se o coração estivesse exposto, sem proteção, à mercê dos olhares alheios, sentindo-se sozinho mesmo em meio à multidão, com o cansaço de tentar mudar o incontrolável. Observamos em nosso tempo uma dinâmica sutil e perigosa,
A armadilha da vulnerabilidade compulsória. A cultura moderna, em sua busca incessante por autenticidade e conexão, por vezes glorifica a exposição total, sem discernimento ou sabedoria. Isso pode levar a uma exibição de fraquezas que, em vez de gerar a conexão esperada, pode, paradoxalmente, atrair predadores ou minar a sua própria confiança. Não se trata de negar a vulnerabilidade, pois ela é parte da condição humana, mas de escolher a quem e em que momento revelá-la, com quem compartilhar a dor. A discrição aqui é uma forma de autoproteção, de preservar sua essência mais profunda. Toda resiliência começa com a aceitação do que não podemos controlar, mas a forma como lidamos com o que sentimos está sob nossa tutela, sob o domínio da razão. Existe também um veneno silencioso, o veneno da opinião alheia no conflito. A intervenção de terceiros, por mais bem intencionada que seja, muitas vezes adiciona camadas de complexidade e emoção distorcida ao conflito. As opiniões alheias, por mais carinhosas que sejam, podem dificultar a reconciliação, pois cada voz adiciona um novo elemento, um novo julgamento, uma nova perspectiva que nem sempre se alinha com a verdade da sua própria experiência e da outra parte. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e se ela sussurra fofoca, a resolução se distancia e a paz interior se fragiliza. O estoicismo nos oferece uma poderosa ferramenta, uma lição de autocontrole que ecoa na alma. A regra da autocontenção da língua. Sêneca e Epicteto nos ensinam a dominar o impulso de reagir imediatamente e de expor nossos conflitos. A disciplina da palavra é uma das maiores manifestações de autocontrole e sabedoria. É na contenção, no silêncio estratégico, que se abre espaço para a reflexão, para a busca de uma solução interna e autêntica, para o diálogo direto e construtivo. Lembre-se, toda resiliência começa com a aceitação do que não podemos controlar, e a opinião alheia sobre seus conflitos está fora do seu controle. E se na próxima vez que sentir o impulso de falar sobre uma desavença, você optasse por um momento de silêncio, buscando a clareza dentro de si e a solução com as partes, cultivando a virtude da temperança? A alma sente o peso da vergonha, do julgamento, da dependência. Há um anseio profundo por autocontrole, por uma liberdade que transcende os grilhões dos hábitos que por vezes nos prendem, silenciosamente, em ciclos negativos. É o desejo de ser mestre de si mesmo, de trilhar um caminho de virtude sem o fardo da exposição desnecessária, sem o peso da culpa que a exposição pública pode trazer. Talvez você sinta que sua vontade está bloqueada ou que está vivendo em piloto automático, questionando se já é tarde demais para mudar. Precisamos estar conscientes do que chamo de o perigo da janela de Overton pessoal. É um mecanismo sutil da mente. Expor hábitos não virtuosos pode, paradoxalmente, normalizá-los em sua própria mente e na percepção alheia. Quando algo é falado abertamente sem uma intenção real de mudança, pode-se criar uma zona de conforto para a permanência do vício, tornando mais difícil o abandono ou a moderação. A exposição, aqui, pode se tornar um obstáculo para a transformação, para a reconexão com a razão universal. Sua serenidade responde à sua autodisciplina, e a autodisciplina na moderação é um pilar fundamental para o despertar. Existe também uma armadilha disfarçada, a armadilha da autojustificação. Falar abertamente sobre vícios ou prazeres excessivos, sem uma intenção genuína de mudança, pode ser uma forma sutil de autojustificação, uma tentativa inconsciente de aliviar o peso da consciência. É como se a mera verbalização aliviasse a culpa, impedindo o reconhecimento profundo da necessidade de disciplina e de uma ação concreta para a mudança. Não é o que acontece fora. É como você escolhe reagir dentro, e a escolha de não justificar, mas de agir, é um caminho para a liberdade. O estoicismo nos presenteia com a força silenciosa da fortaleza do caráter de Musônio Rufo. O sábio estoico não prega a negação da natureza humana, de seus desejos e prazeres, mas o seu domínio. É na luta silenciosa contra os impulsos, na disciplina diária, na temperança que se constrói o caráter.
não na exposição pública de suas fragilidades ou na busca por uma permissão externa para continuar em um ciclo. A verdadeira liberdade reside no autodomínio, na capacidade de controlar a si mesmo longe dos holofotes, cultivando a virtude da temperança em silêncio. Você não está quebrado, está sendo forjado pela adversidade. E se cada vez que um vício se manifestasse, você direcionasse sua energia para a disciplina interna, em vez de buscar a validação externa ou a justificação, permitindo que a razão universal guie seus passos? A angústia murmura, não é? Aquela sensação de insegurança material, o medo da inveja, da perda ou do julgamento alheio sobre o que você possui. Há um cansaço de tentar mudar circunstâncias que parecem fora do seu controle e um desejo ardente por segurança, por uma serenidade que transcenda a efemeridade dos bens materiais. É um desejo de proteger o que é seu, mas também de proteger sua própria paz de espírito, o fluxo da sua vida. Precisamos estar atentos ao que chamo de cuidado com a ostentação silenciosa. A exibição de bens, mesmo que de forma sutil, pode atrair inveja, ressentimento ou até mesmo riscos desnecessários. Além disso, ela distorce a própria percepção do que realmente traz valor à vida, levando a uma corrida incessante por ter mais, em vez de ser mais. A verdadeira riqueza, ensinam os estoicos, não está no que se tem, mas no que se é, no seu caráter, na sua virtude. A busca por validação através da posse material é um caminho sem fim que nunca satisfaz plenamente a alma. A gratidão pelo presente reescreve a percepção da realidade, e a gratidão pela sua própria essência, independente do que possui, é a verdadeira riqueza. Existe também um fator sutil e destrutivo, o fator da comparação social destrutiva. A exposição de posses alheias e a sua própria exposição pode gerar um ciclo vicioso de comparação e insatisfação, tanto para quem expõe quanto para quem observa. A paz não se encontra na corrida por ter mais, mas na aceitação e na valorização do que se possui, e, mais importante, de quem se é, da sua conexão com algo maior. Sua serenidade responde à sua autodisciplina, e a autodisciplina em não se comparar é uma libertação, um convite para viver em seu próprio ritmo, alinhado com a razão. O estoicismo nos ilumina com o atemporal conceito histórico de riqueza interior. A verdadeira segurança não está no que você acumula, nas posses que podem ser perdidas ou roubadas, mas na sua capacidade de ser feliz e virtuoso, independentemente de posses externas. Essa riqueza, forjada na alma, na virtude, não pode ser roubada, nem invejada, nem perdida pelas vicissitudes da vida. É a riqueza do caráter, da sabedoria, da virtude, da autossuficiência. É a capacidade de sentir paz e plenitude, independentemente das circunstâncias externas e incontroláveis. E se cada vez que você sentisse o impulso de expor seus bens, você se lembrasse da verdadeira riqueza que reside dentro de você, inacessível a qualquer um, e cultivasse essa riqueza em silêncio? A dor se manifesta, profunda, como a de um isolamento, o sentimento de que a carga é insuportável e que ninguém, de fato, compreende a magnitude do seu desespero. Há um desejo ardente por compreensão e alívio, mas com a sabedoria do discernimento, de saber a quem e como se abrir, sem que essa abertura se torne um peso ainda maior ou um convite para que a dor se alastre, sentindo-se filosoficamente perdido, como se a razão universal estivesse em silêncio. Precisamos reconhecer o que chamo de o erro de despejar emoções sem filtro. Embora seja vital buscar apoio em momentos de dor, expor o desespero mais profundo sem discernimento ou para o público errado pode gerar um peso ainda maior para você e para os outros. A energia negativa, uma vez verbalizada sem um propósito de cura ou sem a recepção adequada, pode te prender ainda mais no ciclo da tristeza, reforçando a sensação de que nada flui conforme a razão. Não é o que acontece fora, é como você escolhe reagir dentro, e a escolha de discernir quem realmente pode acolher sua dor é um ato de sabedoria. Existe também uma dura realidade a ser considerada: o limite da empatia alheia. Por vezes,
A exposição excessiva de sofrimento, mesmo que genuína, pode cansar ou afastar quem não tem as ferramentas emocionais ou a sabedoria para lidar com a profundidade da sua dor. Isso pode, infelizmente, gerar um sentimento de abandono e solidão, reforçando a ideia de que ninguém compreende e que sua dor é um fardo pesado demais para os outros. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e se ela sussurra abandono, a cura se distancia. O estoicismo nos oferece um refúgio seguro, o refúgio na cidadela interior. Marco Aurélio nos ensina que, em momentos de profunda tristeza e desespero, a primeira ação é buscar refúgio em sua própria razão e força interna. O diálogo externo, sim, é importante, é vital para a cura, mas deve ser com poucos, escolhidos a dedo por sua sabedoria, confiança e capacidade de acolher sem julgar, e não com a massa, que nem sempre está preparada. É na quietude de sua alma que você pode encontrar a força para se reerguer, para sentir que a razão universal está te ouvindo. Você não está quebrado, está sendo forjado pela adversidade. E se em seus momentos de maior desespero, você se voltasse primeiro para sua fortaleza interior, buscando a clareza, antes de buscar o eco externo, discernindo cuidadosamente a quem confiar a profundidade da sua alma. A alma sente a dor sutil da soberba, de perder a perspectiva sobre o que realmente importa, de sentir que o brilho da conquista ofusca a humildade necessária para o crescimento contínuo. É a busca por uma satisfação interna que se basta em si mesma, sem a necessidade de aplausos externos, de ser lembrado como alguém que venceu. Precisamos estar vigilantes àquela armadilha silenciosa, a armadilha da falsa modéstia e da soberba. Celebrar conquistas é natural e saudável, um reconhecimento do esforço e da virtude, mas a exposição excessiva pode levar à soberba, à presunção, fechando as portas para o aprendizado contínuo e a verdadeira humildade. Quando o sucesso é alardeado sem discernimento, corre-se o risco de se tornar complacente, de acreditar que já se chegou ao topo, ignorando a necessidade constante de aperfeiçoamento. A gratidão pelo presente reescreve a percepção da realidade, e a gratidão pelas suas conquistas, guardada com humildade, é o caminho para um crescimento contínuo e para o alinhamento com a virtude. Existe também um fator sutil e por vezes doloroso, o fator inconsciente da inveja e da malícia. Infelizmente, nem todos se alegram genuinamente com o seu sucesso. Expor conquistas pode, sem tentão, ativar sentimentos negativos em outros, como inveja e malícia, criando obstáculos invisíveis no seu caminho ou distorcendo a percepção das suas intenções. A discrição, nesse caso, é uma forma de proteção da sua própria energia e do seu progresso, mantendo a pureza de suas intenções. Sua serenidade responde à sua autodisciplina, e a autodisciplina em não se comparar é uma libertação, um convite para viver em seu próprio ritmo, alinhado com a razão. O estoicismo nos ilumina com um atemporal conceito estoico de riqueza interior. A verdadeira grandeza estoica não reside no reconhecimento externo, na celebração pública, mas na satisfação interna de ter agido com excelência, de ter cumprido o seu dever, de ter progredido em sua virtude. Que suas ações falem por si mesmas, através dos frutos que elas geram, sem a necessidade de um megafone ou de um anúncio público. Que a sua excelência seja percebida através dos seus atos, não da sua autopromoção, cultivando a humildade que fortalece a alma. E se ao invés de buscar a validação externa por suas conquistas, você se concentrasse na satisfação interna de ter feito o seu melhor, em silêncio, e permitisse que sua vida fosse um testemunho discreto de sua virtude? A dor murmura, não é? Aquela que nasce da confusão, da falta de direção, da indecisão que parece paralisar, impedindo o fluxo da vida é a clareza da razão universal. Há um desejo profundo por clareza, por uma autonomia que permita tomar decisões com confiança e sabedoria, sem a necessidade de uma constante validação externa. É o farol interno que guia os seus passos, especialmente quando se sente filosoficamente perdido, questionando: será que sou digno de viver com mais virtude? Precisamos ter cuidado com o conselho em excesso. Embora buscar orientação seja sábio, Sêneca e Epicteto nos encorajam a aprender com os mais experientes e a ter bons mentores. Expor cada dúvida e indecisão a um grande público pode sobrecarregar a mente com opiniões conflitantes. Isso pode minar sua capacidade de decidir por si mesmo, gerando ainda mais confusão e o risco de paralisia. Sua mente escuta tudo o que sua alma sussurra, e se ela sussurra dúvida constante, a clareza se distancia e a autonomia se enfraquece. Existe também um risco sutil e traiçoeiro,
o risco da paralisia por análise. A exposição excessiva de suas incertezas pode levá-lo a um estado de inação, onde o medo de errar e a busca por uma resposta perfeita impedem qualquer movimento, qualquer passo adiante. A sabedoria estoica nos lembra que a ação, mesmo imperfeita, é preferível à inação paralisante e que o erro é parte do aprendizado. Não é o que acontece fora, é como você escolhe reagir dentro, e a escolha de discernir quem realmente pode acolher sua dor é um ato de sabedoria. O estoicismo nos oferece um poderoso exercício para fortalecer a alma, o exercício do diálogo interior estoico. Antes de buscar a opinião externa, volte-se para dentro, dialogue com sua própria razão, pondere os prós e contras e confie na sua capacidade inata de discernir o caminho mais virtuoso, mais alinhado com sua essência e propósito. O silêncio aqui é um aliado, um espaço sagrado para que sua própria sabedoria emerja, para que a razão universal se manifeste em seu interior. Lembre-se, você não está sozinho. A sabedoria temporal te guia, e ela reside em você, esperando a sua resposta. Sim, eu estou pronto para viver com virtude. E se bem de vez de buscar 1000 opiniões, você buscasse o conselho mais sábio que existe, o da sua própria razão, cultivando a força da sua autonomia. A jornada que fizemos juntos, por meio da sabedoria temporal do estoicismo moderno, nos revela uma verdade profunda e libertadora. A decisão de não expor certas coisas não é sobre secretismo ou desconfiança. É antes de tudo sobre sabedoria, proteção e autodomínio, princípios fundamentais que pavimentam o caminho para uma vida mais plena, com propósito e serenidade. Compreendo a complexidade de mudar hábitos arraigados, de desapegar-se da necessidade de validação externa, mas a recompensa é a paz que floresce no jardim da sua própria alma, uma paz que você tanto busca e que reside na aceitação do que não pode mudar. A paz verdadeira e duradoura é construída de dentro para fora, um santuário silencioso que se ergue no seu interior. Ela se fortalece quando protegemos nosso mundo interior da influência. Esperamos sinceramente que este conteúdo tenha sido útil e proveitoso para você. Quero parabenizá-lo por ter chegado até o final do vídeo. Essa dedicação é um sinal inegável de que você busca, de fato, se tornar uma pessoa melhor. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário. Mesmo um simples obrigado já me mostra que você acompanhou até aqui. Ainda não faz parte da nossa comunidade? Inscreva-se agora. O estoicismo é repleto de ensinamentos práticos que podem ser aplicados no dia a dia. Te encorajo a seguir, explorando essa filosofia, e para isso, deixei aqui 2 vídeos cheios de sabedoria estoica para você continuar aprendendo. Até o próximo vídeo.